Vamos enquadrar aqui. Tá. Acho que meu som não tá conectado. Eu vou colocar vou colocar o meu fone, que eu acho que vai ficar melhor o áudio também. Vamos ver. Sim, entrou. Oi, Cíntia, boa noite. Agora sim é de verdade, sim. Ela entrou na hora que a gente tava fazendo o teste. Carneiro já entrou, boa noite. E a Lina caiu. Tudo bem, sua linda Cíntia, e você? Que bom que você tá aqui. Marina, oi, Mar. Olá, consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir bem. Você tá meio que parece que num aquáriozinho, assim, o som tá meio abafadinho, mas consigo. Tá bom. Marina Não sei se é meu. entrou. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos esperar um minutinho para as pessoas irem entrando? Vamos sim. Que horas que Desculpa, eu fui você conectar tá? o fone também. Tá. Que horas são aí agora, Lina? Agora, meia-noite e meia. Meia-noite e meia. A Lina tá na Holanda, meia-noite e meia lá. Tá aí super parceira, conectada com a gente este horário. Adri entrou. Oi, Adri. Olá, boa Nana noite. Ju. A Juliana. Isso aí, mulherada. Vamos compartilhar. Ju Abreu entrou. Boa noite, Ju. A gente vai dar só uns minutinhos para a galera começar a chegar. E aí a gente vai engatar num papo bom aqui. Tem tanta coisa para trocar com vocês que a gente vai ter que fazer escolhas sobre o que compartilhar. Essa é uma das vantagens de você já estar um pouco mais velho, já ter vivido bastante coisa. Você tem várias histórias assim dentro da caixinha. Você pode depois escolher. Exatamente. Mais erros também, né? Erros Mais também. É acertos. porque errando que a gente cresce, né? Vai na dor. Às vezes na dor é mais Exatamente. eficiente. Vamos lá. Cíntia tá ansiosa. Ansiedade nem é nosso nome, né, Cíntia? Cíntia é amiga do triatlon, gente. Vou contar essa história para vocês também depois um pouco. Quem faz triatlo nem é gente muito ansiosa, com excesso de energia, assim, quase nada, né? Ah, Má, repertório grande, é isso aí, Má. Pois é. Repertório tem a Alina, vocês não sabem o que é a cabeça dessa mulher, gente. É um absurdo, é uma loucura. O que ela tem de informação, de conhecimento, é uma delícia, é uma maravilha, é um privilégio ouvir a Alina falar. Vamos começar? Vamos começar assim. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Então vamos lá. Acho que eu vou começar apresentando então a PWN. Eu e a Lina, nós fazemos parte do board da PWN.
somos co-presidentes da operação aqui em São Paulo. A PWN é uma associação que está presente em 30 cidades do mundo. Ela atua para fomentar a liderança balanceada dentro das organizações. Nosso tema é equidade de gênero. E até por isso a gente decidiu trazer essa conversa hoje para esse evento, porque a gente entende que nesse momento de pandemia, muitas mulheres em casa podem estar cogitando a possibilidade de empreender, de partir para um novo rumo de carreira. Então, a nossa proposta é compartilhar com vocês 2 histórias de profissionais que escolheram esse caminho. Uma delas sou eu, já me apresento devidamente, e a Lucy, que assim que a Alina trouxe alguns números importantes para a gente sobre empreendedorismo feminino, eu depois conecto a Lucy para a gente começar o diálogo, tá bom? Vamos lá. Agora a Alina vai compartilhar um pouco de conhecimento aí conosco. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Thaís, pela apresentação. Então, né, a gente na PWN tem esse papel de conseguir desenvolver mais mulheres para várias posições de liderança, e uma das grandes posições de liderança é justamente o empreendedorismo, né? Então, a gente tem muitas mulheres empreendedoras hoje em dia. Quando a gente olha os dados do Sebrae do ano passado, de todas as empresas que estavam em estágio inicial, que são aquelas que têm pelo menos 3 anos e meio desde a fundação, metade são mulheres, né? Isso representa 16 milhões de brasileiras que já são empreendedoras. Não exatamente a gente pode comparar, né, que tipos de negócios, ou se elas lucram mais ou crescem mais. Infelizmente, a maioria, né, ainda são de pequenos negócios, mas são os pequenos negócios que levam o país à frente, né, que representam tantos empregos e que estimulam tantos negócios. E aí, quando a gente vê num quadro geral, né, claro que os homens ainda são a maioria no empreendedorismo, mas as mulheres têm crescido muito nos últimos anos, né? E acho que isso que importa, porque a gente vê mais negócios sendo impulsionado por mulheres. E aí, quando a gente olha, né, alguns outros números, por que que é importante a gente falar disso? Porque hoje em dia, dos lares brasileiros, as mulheres já são 3/4, né, das pessoas que são chefe de família, então isso representa muito para consumo, para influência, para, né, tipos de negócio, e 41% dessas mulheres que são chefes de família são também empreendedoras, né? Então, é um número bem grande, e por isso que a gente chama atenção para esse tema aqui. A gente vai ver, né, esses cases e as histórias que a Lucy e a Thaís têm para compartilhar. Outros dados que são importantes também, né? Segundo dados de startups, 14% das startups atuais têm pelo menos uma mulher como fundadora. É um número baixo se a gente compara com os pequenos negócios do Sebrae. E aí esse número, né, não aumenta muito, como nós vemos nos negócios mais tradicionais. E um ponto que eu gostaria também, né, de destacar aqui e que é preocupante, né, 10% das mulheres que lideram essas startups, ou seja, né, a gente tem fundadoras que participam dessas startups, mas só 10% são liderados realmente por mulheres. Somente, né, de todo o investimento que é feito pelos investidores anjo em startups, somente 1% vai para esses 10% que são mulheres, né? Então, o dinheiro também não chega, né? É muito difícil, e saber que 99% de todo esse dinheiro investido, que são bilhões de reais por ano, vão para homens, né? Então a gente tem uma dificuldade, um desafio pela frente de provar por que o empreendedorismo feminino é tão importante e deve ser mais incentivado, né? São novos modelos de gestão que surgem, né? São mais modelos criativos, são, né, ideias inovadoras que podem partir sim. E por que que eu também, né, gosto de reforçar isso? Porque negócios conduzidos por mulheres têm mais, né, visões, têm outras possibilidades, e negócios de mulheres são mais rentáveis também, né? Quando a gente olha as médias de mulheres que estão nas lideranças das empresas, grandes ou pequenas, elas têm, né, resultados financeiros melhores. E por que que isso acontece? Porque a gente vê que a mulher, quando está na liderança, ela tem a visão da consumidora, né? E essa consumidora é o quê? Hoje em dia a gente vê que as mulheres definem 80% das compras de supermercado, de varejo,
60% das compras de carro, né? O que é impressionante também. A gente acha que é um mercado masculino, mas não é. Ele é muito influenciado por mulheres. E, além disso, 90% de todas as compras são feitas de forma inconsciente, né? Ou seja, existe um inconsciente por trás de cada decisão de compra. E esse inconsciente é muito diferente quando a gente o enxerga no homem e quando tem também desse olhar da mulher, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma pesquisa que 65% das mulheres não se veem representadas ou elas não se identificam nas peças de publicidade, né? Então, a gente vê que as empresas, os negócios não visualizam a mulher como uma mulher compradora, uma mulher consumidora que toma também decisão, né? E que tem esse inconsciente fazendo parte dessas decisões, né? E aí a gente vê as mulheres se encaminhando para esses novos negócios por vários motivos, né? Elas vão por necessidade, elas vão porque encontram uma nova ideia, uma nova oportunidade, né? Então são várias as formas com que elas se encaminham para, né, para se empreender. E aí tem um dado que não é bom, né? Segundo o estudo da FGV do Rio, metade das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas, né? Esse dado já faz um tempo, mas ele continua verdadeiro e é bastante preocupante, né? E é E por isso essa, que muitas inclusive, mulheres... é a realidade da Lucy. Ela vai contar um pouco dessa história Exatamente. pra gente também. Né? A Lúcia é mãe e também empreendedora, né? Então, muitas mulheres que escolhem, né? Claro, são vários motivos também, né? Porque não conseguem retornar para o mercado de trabalho, ou então porque enxergam uma nova oportunidade, né? Entendem que o mercado de trabalho com filhos já não é o mesmo, né? Então, elas percebem essas novas saídas e conseguem também, né, soluções muito melhores. Então, o que eu queria apresentar é isso, né? A Lucy também é um case que pode contar muito da experiência dela. Lina, obrigada. Obrigada por compartilhar esses Obrigada, dados com a viu? gente. Aí eu vou pedir só a gentileza, então, agora de você desconectar para que eu possa conectar a Lucy. Um Sim, até beijo, mais, boa noite. pessoal. Mas você vai ficar aí Beijo. acompanhando a gente, né? Vou acompanhar, Tá sim. Até bom. mais. Beijo. Vamos lá, colocar a Lucy aqui no radar. E Oiê, aí? boa noite. Oi, tudo Tudo bem? bom? Boa noite. Obrigada, Lucy, Lina. aproveitar o gancho aqui da Lina, que ela falou sobre a questão de as mulheres, muitas, né, ao voltarem da licença maternidade, são demitidas. E acho que a gente podia começar contando a sua história por aí, porque imagino que esse tenha sido o início da sua jornada empreendedora, talvez, não? Sim, sim. Na verdade, foi um empurrão para É. essa jornada empreendedora. Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu quero falar que eu sou da Virtutis. A Virtutis, ela é uma consultoria que a gente apoia e ajuda as pessoas, empresas na tomada de decisão no momento da jornada profissional. A gente trabalha muito com Employee Experience. O que é o Employee Experience? É a experiência que as pessoas têm na empresa desde o momento da contratação. Então, a gente faz processo de recrutamento e seleção, desde o desenvolvimento das pessoas, treinamento, acompanhamento, mudança de cargo, até o momento em que ele sai da empresa. Né, que a saída, a demissão também é importante e que interfere muito nas experiências desses funcionários. E então isso é a empresa, né? A forma de empreender. Eu sou mãe, tenho a Isabelle e o Felipe. Eu sou psicóloga e sou apaixonada pelo tema de carreira, por isso que eu segui empreendendo, né? Eu faço parte aí do 65% aí das mulheres, na verdade não, do número que a Alina comentou, de mulheres que empreendem. Enfim, estou dentro dos 16 milhões de empreendedoras que ela comentou, certo? E quando eu falo que foi um empurrão, porque na verdade eu tinha isso muito claro como uma missão, um propósito, enfim, na minha vida, de que quando eu tivesse filhos eu queria conciliar isso.
trabalhei 17, 18 anos em organizações. E aí, quando eu engravidei, eu já fui fazendo essa mudança na minha trajetória. Mas essa mudança, ela não é fácil, né, gente? Porque quando você está em organização, ela tem várias formas de te seduzir, né? Então, você vai, é um aumento aqui, um bônus ali, e aí você fica. Então, acho que é importante eu brinco do empurrãozinho, que foi no dia em que eu voltei da licença maternidade, eu fui demitida. No mesmo dia que eu voltei. Quando você tá com os hormônios assim, está amamentando, você está voltando, a sua identidade, você está se encontrando, porque você ainda está, né, se adaptando com aquele novo papel que é ser mãe, e no mesmo dia eu fui demitida. E hoje eu olho assim como o empurrão para esse divisor de águas aí, né? Para eu seguir com vários caminhos aí que eu venho seguindo. Thaís, você quer que eu vá contando mais ou vocês vão fazendo perguntas? Também, eu acho que você tem muito para contribuir também com essa parte de empreendedorismo. Então, só vou contar o início e a gente vai trocando. Bom, sim, eu parei nessa parte aí que falou da maternidade, e depois a gente vai seguindo. Eu sou jornalista de formação. Eu costumo dizer assim, ó, eu sou jornalista de formação, empreendedora por vocação e triatleta por paixão. Não tenho filhos, mas tenho esporte, que me faz ter uma disciplina e me faz querer ser dona dos meus horários e da minha agenda para me dedicar àquilo que eu gosto de fazer. Bom, aí como jornalista trabalhei em redações, depois fui trabalhar em agência de comunicação de PR bem tradicional, até chegar na Tesseri, que é a minha consultoria, na verdade era a minha consultoria até 2 anos atrás, quando eu transformei a Tesseri numa rede colaborativa de profissionais de comunicação, todo mundo sênior. Então, hoje somos mais ou menos uns 15 profissionais, entre jornalistas, designers, marqueteiros, desenvolvedores, gente de digital, fotógrafos, videomakers, publicitários. E nós nos reunimos em rede, nós somamos os nossos saberes para prestar serviço de comunicação para as empresas. E nós somos um grupo de profissionais que decidimos não viver mais a realidade de comando e controle do mundo corporativo e experimentar um ambiente de colaboração e de cocriação dentro da rede. E é desta forma que nós empreendemos em conjunto. E ao longo dessa conversa eu vou contando um pouco para vocês sobre como isso funciona, também fiquem à vontade para fazer as perguntas, e a gente vai respondendo aqui conforme a gente vai batendo papo. E, Lucia, eu acho que eu já vou emendar, então, numa pergunta para você, que é para você falar um pouquinho para a gente sobre os benefícios de ser uma mulher empreendedora. Quais são as vantagens? Eu acho que depois que você começa, né, a empreender, eu acho que eu quero trazer um ponto antes, que eu acho super importante no momento em que você faz uma transição, né, de empresa para ser empreendedora. Antes, eu quero trazer esse ponto antes, tá, Thaís? E a gente também, claro, eu volto a falar aí dos benefícios, porque eu acho que está muito alinhado. No momento em que você sai de uma organização e você começa a empreender, você acaba perdendo a sua identidade, né? Então, isso gera o quê? Insegurança. Isso faz com que você não pertença mais, não se identifique com um grupo, né? A questão do pertencer. E aí, com isso, você vai encontrando, vai explorando, acho que vários caminhos aí. Primeiro que você vai buscando novos eus, novas formas de se encontrar aí. E vai fazendo um trabalho daqui, outro lá, e assim você vai construindo, você vai explorando, acho que essas oportunidades, e aí você vai construindo essa sua nova identidade, né? Esse seu novo eu. Você vai dando tchau pro ex e vai criando a sua identidade, né? Você vai tornando o que você é. E aí você vai ganhando mais segurança. E aí você vai percebendo aonde você pertence, né? E qual é o caminho que você vai seguir. E aí você vai vendo os benefícios disso, né? Porque até então você não tô nem lá nem cá, será que almoçar ali com os meus filhos, coisa que quando eu estava na organização eu não fazia, enfim.
ou ter um horário para você fazer uma atividade, né? Como a Thaís comentou, você vai até ficando incomodada em alguns momentos que você pensa, nossa, devia estar trabalhando, não, mas eu estou organizando assim. Então você vai buscando formas de organizar. E aí você vai sentindo mais, vai ganhando aí os benefícios de empreender, né? Que eu acho que organizar a agenda. Você pode organizar a sua agenda, não que você tenha flexibilidade na sua agenda, porque às vezes você fecha com um cliente ou com um parceiro e que você tem que trabalhar 2 semanas seguidas, num horário que, né, que você tem outras atividades, ou seu esporte, enfim. E aí você vai organiza isso. Você sabe que aquelas 2 semanas você tem atividades, mas que depois, talvez na terceira semana, você consiga conciliar e resolver as coisas que você precisa. Então, acho que organizar a agenda é um super benefício e trabalhar para você, construir uma coisa que você acredita, que você gosta. Como eu falei no começo, eu sou apaixonada pelo tema carreira. Então, todos os processos que eu faço, todas as ações do Employee Experience, eu faço com muito carinho, do jeito que eu quero, né? Então, e você acaba sendo líder de você mesma, né, Thaís? A gente consegue fazer isso. Eu acho que aqui na rede a gente costuma falar muito em autogestão. A gente costuma falar, não, a gente pratica a autogestão. Eu acho que a autogestão ela é algo bastante importante para quem toma essa decisão de empreender. Porque você tem que gerir o seu tempo, você tem que gerir a sua motivação, você tem que gerir o seu orçamento, você tem que gerir os parceiros, as pessoas, os clientes. Então, nem sempre você vai ter com quem trocar. Né? Então, as pessoas têm que ter autonomia, elas têm que estar seguras o suficiente para encarar a jornada desta forma, né? Então, acho que tem um processo aí de maturidade bastante importante ao longo dessa jornada. E para mim, esse é um dos benefícios, porque a gente se conhece, né? Isso te leva a um processo de autoconhecimento e é um ciclo virtuoso. Quanto mais você se autogerencia, mais você se conhece, mais você se autogerencia e você sempre vai chegando em lugares melhores. Eu acredito muito nisso. Na verdade, a gente experimenta bastante isso aqui dentro da rede. Sim. Pensando em ser mãe, organizar a casa, a disciplina, né? O quanto tem que ter de disciplina. E aí eu acho que são uma das competências quando a gente pensa que, falando de competências que estão ganhando destaque neste momento, eu acho que flexibilidade cognitiva é um ponto bem, bem importante, porque o quanto que você vai ajustando as suas coisas, né? Quando você vai percebendo o cenário e aí você vai organizando. Quando no começo do Covid, né? Quando você vê, e agora? Como é que eu vou organizar tudo? Porque são os filhos em casa, marido em casa, a pessoa que te ajuda não vem. Então, o trabalho, como que você vai organizar isso, né? Então, acho que você tem que ter essa flexibilidade para fazer a leitura e entender agora como eu vou organizar tudo isso. Como que eu vou fazer a gestão disso, né? Como eu vou ter a disciplina com isso. Eu acho que até eu e a Luísa, a gente estava conversando um pouco antes da gente se conectar e a gente estava, pelo menos para mim, na minha educação em casa, quando eu era criança, adolescente, eu não me lembro de ter tido conversas com meus pais sobre carreira, conversas sobre ambição, né? A gente não... Enfim, a gente, em geral, aprende que só existe um caminho, que é o caminho de você estudar, se dedicar, arrumar um emprego, depois um emprego melhor, depois subir no emprego, e aí você não imagina que existem outras possibilidades, né? E quando você experimenta um outro lugar e você entende que esse lugar pode ser muito prazeroso, sinceramente, para mim é um caminho sem volta. Eu não consigo me imaginar hoje vivendo a rotina do mundo corporativo como eu vivi antes. Então, empreender, na verdade, para mim não foi um empurrão, foi uma decisão. É uma coisa que está muito conectada ao meu jeito de ser. Essa vontade de compartilhar essa energia que tem aqui. Então, eu também faço com muita naturalidade, faço com prazer. E esse modelo que a gente
fez, né, em rede, eu acho que ele é muito feliz no sentido de que hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com amigos, porque os profissionais hoje que estão em rede praticamente são pessoas, quase todos, que eu conheço há muitos anos, pessoas com quem eu já tinha trabalhado, pessoas que eu sei que fazem entregas muito, com muita qualidade. Então, obviamente, são pessoas, o trabalho delas eu assino embaixo, então eu tenho muita tranquilidade de vender o trabalho delas como uma pessoa que está à frente da área comercial da rede. Então, eu acredito no que elas fazem, eu gosto dessas pessoas, nosso ambiente é saudável. E tudo isso para dizer que quando a gente experimenta esse outro lugar, você passa a entender que é possível ter equilíbrio, né? Um ambiente de trabalho saudável, sim. Relações saudáveis, sim. O gerenciamento do seu horário de forma que eu possa fazer os meus treinamentos diariamente do esporte que eu escolhi para mim. E não deixo de trabalhar muito, ao contrário, tá? Aliás, não pense que a vida de empreendedora te faz trabalhar menos, porque isso não é verdade, porque é uma rotina bastante pesada. A gente acaba tendo uma sobrecarga e também uma sobreposição de tarefas, né? Porque você faz tudo, né? A gente entrega, a gente atende, a gente vende, a gente tem que olhar o financeiro, tem que olhar a parte administrativa, jurídico. Então, a cabeça está conectada o tempo todo. Mas eu particularmente gosto, prefiro me manter nesse lugar. E Thaís, sabe, eu faço muito o processo de seleção para jovens. Hoje mesmo eu estava fazendo um. E, inclusive, muitos para cá, para o Brasil, atualmente estou fazendo para um outro país. Mas a gente, conversando com os jovens, a gente percebe o quanto que eles buscam agora empreender. E as mulheres também, né? São jovens também, quando você pergunta qual o que você sonha, né? Um trabalho que você sonha, que você quer. Elas sempre falam, eu quero empreender. Então, eu tenho ouvido muito mais isso. Então, quando você comentou que a gente sempre faz sempre a mesma, segue sempre o mesmo caminho de que trabalha, faz faculdade, entra na empresa, enfim. Eu estou vendo um movimento diferente, onde esses jovens eles já querem empreender. Então, talvez essa primeira oportunidade deles seja para entender como é que funciona, para poder ir para o mercado. E também tem uma influência um pouco dos pais, né? De que o primeiro trabalho tem que ser numa empresa. Porque vamos pensar numa geração anterior, que para eles é importante, e os filhos, eles têm os pais como exemplo. Então, muitas vezes, ele vai entrar na empresa, talvez porque o pai está falando e ele está olhando o que o pai fez. Mas, no discurso, numa entrevista, ele fala o quanto que ele quer empreender. E outro ponto que eu acho interessante também é quanto que as mulheres, essas jovens estão falando de empreender. E empreender, porque geralmente a mulher, quando ela vai empreender, até a Lina estava comentando que as mulheres, elas vão mais, elas abrem negócio pensando ou na família como vai organizar, enfim. Mas tem muitas que estão fazendo engenharia e já estão pensando em outros negócios focado muito mais em inovação. Que no começo a Lina falou, né, de que esse tipo de inovação, quando vai empreender, inovar, está muito mais relacionado aos homens. Eu tenho percebido que está tendo essa mudança. Primeiro que a gente vê muito mais mulher fazendo engenharia, coisa que antigamente em tempos antes a gente observava que não tinha tanto. Então, hoje tem mais mulheres fazendo engenharia. Então, tem até um projeto bonito que se chama Elas nas Exatas, que é para estimular as mulheres a buscarem a área de exatas, né? Enfim, e apostarem nessa inovação e colocarem toda essa inteligência e talento a favor dessas mudanças, né? E a gente está, então, o que eu enxergo, que eu percebo, é de que a gente está nesse caminho, que está mudando, que as mulheres vão começar a abrir negócios, mas também não tão na parte humana, mas sim trazendo essa questão de inovação. Então, quem sabe mais anjos comecem a investir nas mulheres e a gente sai desse 1% que a Lina comentou, né? Torço por isso bravamente todos os dias. Na rede, nós somos prioritariamente mulheres. Acho que homens, nós temos só o Thiago e o Elton. O restante, nós somos todas mulheres.
E como eu falei, todas nós somos empreendedoras, porque nós empreendemos juntas nos projetos dos clientes, né? São pessoas que já têm essa vida de CNPJ. E todas elas se lançaram por vontade própria nessa jornada, nesse trilho. Então, eu fico, quando a gente se reúne, uma vez por mês a gente faz o nosso call, que agora é call, né? Que não dá para se encontrar. Sim. E a gente faz o nosso call e eu vejo aquela tela com um monte de quadradinho de mulheres e a gente trocando e a gente falando e a gente tendo ideias e, nossa, isso me enche de orgulho, assim, meu coração chega a transbordar de alegria. Acho que vai ganhando mais espaço aí, né? As mulheres estão ganhando mais espaço e eu fico muito feliz quando eu faço essas entrevistas com meninas, com jovens e eu escuto isso, né? Então, acho que a gente está num momento dessa transição, né? E a gente vê agora com essa questão do home office, enfim, o quanto que as pessoas estão percebendo que funciona, né? Que não precisa só estar lá na empresa. E talvez isso, acho que potencialize também essa transição, né? Mas eu acho que a gente está aí num caminho de transição do mundo de organização para empreendedorismo, para empreender mais as mulheres. Você falou de home office, de pandemia, acho que falando um pouco desse cenário atual, né? Para a gente, porque a gente já vivia num trabalho remoto, a rede ela não tem um espaço físico. A gente até tinha um escritório, mas era um escritório para onde a gente ia eventualmente, quando precisávamos nos reunir ou eventualmente fazer alguma reunião de planejamento com o cliente, mas todos nós já trabalhávamos das nossas casas. Então, nesse sentido, nossa rotina ela não foi tão alterada assim pela pandemia, né? Então, a gente já tinha a gente já tinha descoberto algumas ferramentas, algumas formas de nos mantermos conectados para fazer o trabalho funcionar. Eu tô falando isso porque um dos temas da nossa conversa são soluções inovadoras, né? Então, a gente já vinha buscando aplicativos, maneira de se organizar, a forma como a gente estabeleceu os nossos processos, a forma como a gente estabeleceu os nossos acordos dentro da rede. Tudo isso já foi concebido num cenário em que a gente não era uma empresa com endereço e CEP, né? E antes da pandemia, quando eu fazia a prospecção, eu sentia um pouco, dependendo da empresa, um pouco de preconceito, né? Quando eu contava que a gente vivia nessa vida remota. E agora não mais, é engraçado, porque agora as pessoas entenderam que é absolutamente possível você ser produtivo, né? Enfim, entregar o que você precisa entregar, independentemente do local de onde você está fazendo a sua produção, né? Então, você posso estar aqui, posso estar na praia, posso estar em Bali, posso estar onde eu quiser. Sim. O que importa é o meu comprometimento com aquele projeto. Então, acho que as pessoas estão experimentando essa vida à distância e estão olhando para a rede com outros olhos, estão olhando para a nossa forma de fazer com outros olhos. Talvez isso nos traga alguma vantagem quando a gente chegar no momento aí de um novo normal. E não pretendo voltar a investir num escritório, não no modelo como era antes. Talvez a gente uma ideia que eu tenho é a gente experimentando espaços compartilhados. Até para que a gente continue enredando, continue conhecendo outras pessoas, outros talentos, gente que pensa de outro jeito, gente que faz coisa diferente. Porque essa conexão com pessoas que são diferentes, com a diversidade, é que torna a rede muito mais interessante, né? E vai levar lá para um crescimento que eu espero que seja exponencial. E eu acho que vem... E aí eu percebo nos processos, você faz muito processo de entrevista, eu sempre fiz, né? Foi tudo muito virtual, você faz dinâmica virtual, você faz entrevista virtual. Então, sempre funcionou muito bem também. E para mim, está muito alinhado com o que eu sempre quis, meu propósito, né? Então, já há muito tempo, a minha filha Isabela tem 10 anos, então, de uns 8 anos, quando ela faz uns 8 anos, que eu já faço o processo assim.
Então, os meus filhos já estão acostumados, né, com essa forma aqui. Eu estou em casa e eles estão lá na sala. Eu estou fazendo processos daqui de entrevista e eles estão lá. Então, eles já estão acostumados com isso. E funciona muito bem. Então, para mim, eu acho que essa forma de empreender, ele... Claro, não que às vezes eu tenho que ir em clientes, sim. Agora, claro, não, mas mesmo fazendo muitas coisas virtuais, você tem que ir em cliente, mas funciona muito bem. Funciona o processo, dinâmica em grupo, treinamentos, desenvolvimento, você consegue muito fazer tudo de casa, né? Então, 70% do tempo de trabalho dá para fazer de casa. E com Sim, super resultado. e a gente, nesse período de pandemia, acho que nesses 6 meses, a gente fechou uns 6 projetos diferentes. Então, assim, foi um trabalho de prospecção, de convencimento, à distância, né? E os projetos foram vendidos e eles estão acontecendo e a gente atua em planejamento, a gente entra em essência de negócio, a gente está fazendo rodada, conhecendo um board inteiro de algumas empresas e é totalmente possível fazer isso online. E os próprios executivos já entenderam isso. Sim. E uma coisa que eu acho interessante é que no começo, quando a gente conseguia, por exemplo, grandes clientes como o Instituto Unibanco, como Natura, como JLL, que são empresas até, uma JLL que é internacional, que é global, e me mandam uma minuta de contrato, quando a gente fecha negócio, uma minuta de contrato convencional, digamos assim. E aí eu devolvo a minuta dizendo, não posso assinar essa minuta desse jeito, porque eu preciso fazer algumas alterações em algumas cláusulas que conversem com o nosso jeito de ser. E aí você vê uma área jurídica de uma grande companhia topando fazer esse tipo de mudança, eu realmente acho que a gente está num caminho vencedor, né? A gente está no caminho, ou pelo menos um caminho que as pessoas estão enxergando que a flexibilidade é possível, né? Que existem novas formas de fazer e estão chancelando isso, né? E acho que com esse momento que a gente está vivendo, esse olhar vai ficar ainda mais aguçado, né? Sim. Para esses novos jeitos. Sim, isso vai fortalecendo, com certeza, o empreendedorismo, né? Eu acho que vai dando mais força para as mulheres empreenderem também. E a gente tem 20 minutos de conversa, não sei se as pessoas querem fazer perguntas, querem colocar alguma experiência que tenham vivido também nessa jornada. Se vocês quiserem trocar com a gente está aqui à disposição. Estamos em poucos aqui na live, mas então ela está VIP, vamos aproveitar. Sim, verdade. Vamos aproveitar que está VIP, a gente tem espaço para trocar bastante. A Isabela acabou de entrar. Olá, Isabela, bem-vinda. Thaís, eu acho que tem um ponto importante da gente falar, que agora fugiu. Ah, fugiu? Que agora fugiu o que eu ia falar. Vou lembrar daqui a pouco, Thaís. Pode puxar o próximo tema que eu lembro. Você quer falar sobre as competências femininas? Você acha que... Eu comentei um pouquinho, né, sobre a flexibilidade cognitiva, que eu acho importante. A Lucy, traduz pra gente o que é flexibilidade cognitiva, porque quem não é da área de psicologia talvez fique um pouco difícil de entender isso, vai. É a forma, quanto você ganha flexibilidade na forma de pensar. Então, o quanto que você vê, você faz a leitura da situação. Então, você entende o cenário, o que está acontecendo naquele cenário, e você tem a flexibilidade de pensar em várias formas para fazer aquilo acontecer, né? Então, o exemplo da própria Covid. Então, quando você se depara com aquela situação, né? Como que você vai fazer aquilo acontecer? A flexibilidade. Acho que a mulher tem uma visão sistêmica, né? Eu acho que a gente tem esse poder de ter uma visão sistêmica, assim, a gente tem uma visão 360, sabe? Você já vê e já fala, bom, e agora o que eu vou fazer com cada um? Vou organizando, né? Então, não ficar preso numa... Não, eu vou seguir, vou continuar como tá. Eu entender o que está acontecendo e vou me adaptando para não perder ali o que está acontecendo, né? E ir atrás do resultado, não ficar preso no comportamento que você já tinha. Então, você entende qual é a situação e agora como eu vou atuar. Quais são as formas que eu vou fazer para que eu tenha o resultado. Né? Então, acho que essa flexibilidade é importante.
E aí também tem a capacidade de aprender e desaprender, que eu acho que é muito importante hoje, né? Então, hoje Sem você dúvida. aprende, usa uma plataforma, né? Usa outra, não funcionou essa, vou pensar na outra, e aí você vai descobrindo, e essa já não usa mais, aí você conhece. Então, é se permitir aprender e desaprender, que eu já tinha comentado. E eu acho que a questão da empatia e da sensibilidade, muito hoje, né? Muito, porque principalmente quando a gente estava no início dessa pandemia, o quanto que os empreendedores ou líderes precisavam ter dessa empatia com as pessoas. Muitos não sabiam usar a tecnologia, muitos não estavam emocionalmente, né, bem. E o quanto que produzir quando você não está emocionalmente, né, bem. Então, eu acho que são alguns pontos aí importantes. Você falou dessa história de se adaptar. Então, aqui, como a gente trabalha com comunicação, é muito dinâmico, porque são alguns clientes e cada cliente tem um jeito de ser, tem uma cultura, o perfil da pessoa com quem a gente faz interface é diferente. Às vezes é muito jovem, às vezes já é uma pessoa mais madura, um executivo com anos, às vezes é o próprio empreendedor, dono do negócio. Então, a gente, embora a gente tenha criado, né, o nosso método, escolhido as ferramentas que a gente usa para fazer essa gestão, quando a gente está diante de um ou de outro cliente, a gente tem que fazer adaptação. Às vezes tem que mudar a ferramenta, tem que mudar o jeito de falar, tem que mudar a linguagem, tem que mudar a abordagem. Tem cliente com quem você tem que ser mais acolhedora, o cliente gosta mais que a equipe seja mais babá mesmo. Tem cliente que é absolutamente prático, ele quer e-mail e relatório de resultado no final do mês. Então, essa adaptação aqui pra gente, ela é constante e diária. E às vezes, durante um único dia, a gente muda de lugar 10 vezes. Assim, eu não sei se eu posso dizer que isso seja uma habilidade feminina, mas coincidentemente, dentro da rede, como a gente tem mais mulheres, a gente faz isso com muita facilidade. Né? Sim. E só aqui a Tá Trevisan fez uma pergunta: quando acontecem essas reuniões online da rede? Tá, na verdade, eu comentei sobre as reuniões online da rede Tesseri, que é a empresa da qual eu faço parte, e não da PWN. Mas depois, se você quiser, manda um direct aqui pra gente no Instagram, que a gente pode falar com você um pouquinho sobre PWN. O que eu posso te adiantar é que a gente faz eventos mensais, né? A gente procura fazer mensalmente para a gente poder se reunir e compartilhar conhecimento com vocês. E agora, no dia 22 de setembro, a gente vai ter um grande evento com a VP de RH do Bradesco, com a Luísa Trajano e com a Vivi Mansi, que é a executiva da Toyota. E elas vão contar sobre os desafios dessa liderança remota em tempos de pandemia. E vocês estão todos convidados para participar também. Não sei se eu te respondi, se te ajudei de alguma forma. E mais alguém quer fazer perguntas? Acho sempre muito gostoso e produtivo a gente ouvir outros modelos, né? Outras experiências. Porque eu até estava comentando com a Thaís, né? Eu ouvi ela falar da rede, né? Da forma que ela trabalha, ajuda muito a gente como empreendedora. Eu não tinha identificado a forma, né? Se é assim que eu faço ou não, mas quando você tem uma consultoria, nem sempre você tem muitos trabalhos, né? Então, às vezes, você faz parcerias com outras consultorias para que você esteja trabalhando, né? Então, é uma forma de rede, né? Que você trabalha. Claro. Então, no momento, você tem vários trabalhos, então, pela Virtudes, mas tem momentos que talvez você não tenha tanto trabalho. E aí você faz parceria com outras pessoas, outras consultorias, ou a forma que eu gosto também de trabalhar na Virtudes é assim, quando eu tenho um projeto grande, eu trago parceiras, né? Também, pessoas, como você mesmo disse, Thaís, no começo, então, aqueles que fazem a mesma coisa, mas que naquele momento, né, não estão numa empresa, e aí a gente trabalha junto para ir construindo aí atender o cliente, né, da consultoria. Então, ouvir você falar, Thaís, me fez, né, pensando e tendo várias ideias e trazendo para a minha realidade. Então, acho que esses encontros são super ricos, porque da gente ouvir outras histórias, a gente consegue trazendo
ideias para construir a nossa. Eu acho que nesse sentido, até porque antigamente, né, tinha essa coisa da a visão do concorrente, né? Que não, era um concorrente, ele lá, você aqui, e uma disputa muito pouco saudável. E Sim. hoje não, hoje as empresas, todo mundo é colega, né? A gente se ajuda. Então, eventualmente pode bater aqui um cliente que não tem o perfil, o jeito da rede, porque a gente faz escolhas, viu? Não é qualquer cliente que a gente põe para dentro. A gente aprendeu a dizer nossos nãos, o que eu acho que é uma grande conquista da vida de empreendedora. Você aprender o que é sim e o que é não para você, o que te faz bem, o que você vai conseguir fazer com muito prazer e o que vai te causar desconforto. Então, se minimamente você perceber que vai te causar desconforto, não põe para dentro, porque aquilo não vai valer a pena, né? Então, e tá tudo bem, porque cada um tem um jeito de ser, né? Cada um gosta de uma coisa. Então, se eventualmente bate aqui um cliente que a gente entende que não tem muito o perfil da rede, não tem problema nenhum. A gente repassa, a gente indica o colega que tem outra agência, enfim, outra empresa, outra consultoria. E o contrário também acontece, né? Então, e a gente se ajuda, a gente troca. Isso é muito... contribui com o crescimento de todo mundo, né? Sim, E acho incrível. vou aproveitar para trocar uma experiência que todas as vezes que a gente teve coragem para colocar um não na mesa, em geral, o sim que a gente conquistou depois foi muito melhor. Foi muito melhor, né? E isso, gente, em todos os sentidos. Ou o cliente que não tinha muito perfil, ou às vezes, quando entra um trabalho na rede, em geral, eu acabo fazendo um hunting dentro da rede, né? Eu avalio os parceiros que estão ali na rede e os parceiros que vão ter mais habilidade enfim, mais match com aquele projeto. E eu ofereço o projeto, falo, parceiro, o projeto é esse, o escopo do trabalho é assim, a verba é essa e o prazo é X. Você topa fazer? Gente, já aconteceu do parceiro falar, puxa, Thaís, não quero, esse assunto não... eu gosto de fazer coisas mais robustas, eu não gosto de fazer essas coisas picadinhas no dia a dia, ou esse assunto eu não tenho muito interesse, e o parceiro diz não. E não tem problema nenhum, porque aqui a gente pode fazer as escolhas. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer fazer. Então ele diz não. Em geral, aquele que depois diz sim, ele se engaja no projeto com tanto afinco que fica muito melhor para ele, para mim, que eu, né, prometi para o cliente uma entrega com muita qualidade, e para o próprio cliente, que recebe uma energia ali de trabalho de alguém que está muito afim de fazer a entrega. Então, acho que, enfim, estou contando essa história para dividir com vocês essa questão de olhar para o não, porque dizer não faz muito parte do processo e é um grande aprendizado. A gente aprende, você colhe isso todo dia, até você se fortalecer para falar, não, aqui eu tenho certeza de que é não. É o que eu falo, você vai construindo a sua identidade, né? Você vai falando sim, você fala não, quando você fala não, você fica pensando por que eu falei o não, mas você vê o quanto que ele te direcionou ali para o que você quer. No começo mesmo, quando eu falo da identidade, que você não sabe muito bem, você está construindo a sua identidade de empreendedora, surgem muitas oportunidades, muitas propostas lá de ser diretora, gerente, de voltar para o mercado, mas no momento em que eu acho que já tive aquela oportunidade, então é você seguir, é o dizer um não para você construir um sim melhor lá na frente, né? E eu acho que isso também é uma vantagem de empreender, né? Sim. De você poder falar, não, isso eu não quero, não, isso eu não vou trabalhar, né? Então, organizar a agenda com sims e com não. Então, acho que eu acho que quando você está firme no seu propósito, você diz sim e não com bastante segurança, né? Exatamente. E aí você já fez a escolha, do caminho que você quer trilhar. E eu tenho uma crença muito, muito forte de que quando a gente coloca energia naquilo que a gente quer, não tem como dar errado, né? Se você coloca toda a sua energia naquilo, a única opção é do universo conspirar a favor. Não tem como ele conspirar. Concordo. Não tem como ser contra. Porque tudo vai fluir a favor daquela energia que você está colocando naquilo. Então, eu empreendo desde 2000 ai, meu Deus, acho que desde 2008. Já faz bastante tempo. Eu tive meus momentos de titubear.
Tipo, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou no Sim. caminho certo? Será que se eu estivesse no mercado eu não estaria indo, né, fazendo uma carreira diferente, mais promissora? Mas hoje em dia, depois de tantos anos empreendendo e também prestes a fazer 44 anos de idade, eu diria para você que não existe mais essa gangorra, sabe? A decisão já está bem estabilizada. A Cintia escreveu amém, amém mesmo, viu, Ci? Eu acho que são caminhos. E sabe outro ponto só que eu fiquei aqui, que eu queria falar? Da questão que as mulheres, essa cobrança que tem que ter negócios muito, muito também criativos, né? No momento em que você começa a empreender. E aí, muitos números aí e relatórios falam do quanto que as mulheres, elas não entram tanto na parte criativa e de inovar, né? Ela vai mais para uma parte humana, enfim, mas desde que você queira empreender, comece com algo que você, né, conheça mais. E aí Boa. depois você vai buscando a sua criatividade, o seu caminho, porque eu acho que o mercado cobra muito essa questão de, para você empreender, você já tem que ter uma mega empresa inovadora, enfim, que tantas pessoas vão querer investir. Não, vamos começar aos poucos e vai ganhando aí mais, o que eu falo, vai se conhecendo, vai ganhando mais experiência. Exatamente. E aí você vai criando novos caminhos e vai inovando e vai trazendo novos modelos. Então eu acho que senão fica uma cobrança muito de preciso empreender e ser mega inovador e já ganhar milhões no primeiro mês, né? Pegando um gancho que você está falando com a questão que eu falei da idade, eu acho que também chega uma certa idade e a jornada empreendedora também ela te leva, né, para esse caminho do autoconhecimento e você começa a ter muita certeza daquilo que você é capaz de entregar muito bem ou não, né? Então, quando a gente tem a convicção de que aquilo é nosso, tipo, pode bater pro gol, porque isso aqui a gente vai emplacar, que isso aqui a gente entende do que a gente está falando. A gente está falando isso com muita propriedade. E aí a gente faz com muita segurança. E se por algum motivo a gente não sentir segurança naquilo, de novo, não tem problema nenhum em recomendar um parceiro, um colega, um concorrente que possa fazer muito melhor pelo cliente, né? Porque mesmo essa recomendação, mesmo que o cliente não fique com você naquele momento, essa recomendação, se fizer diferença para ele não te esquece mais. E pode ter certeza que um dia ele bate na sua porta de novo. Justamente pelo fato de você ter sido transparente, honesta. E então é isso, assim, é seguir as crenças e acreditar em você. Acho que tem que ter essa dose todo dia, né, Lucy? Tem que ter essa dose. Tem que ter, e essa questão da segurança mesmo, de sei onde eu quero e seguir, sabe? Não se perder com as tentações, com as situações, né? Ter claro o que você quer. Uma coisa que eu não faço, porque me dá muita ansiedade. Então, para controlar a minha ansiedade, eu procuro não fazer isso. Eu não fico olhando concorrência, não, gente. Eu não fico. Às vezes as meninas até da rede falam assim, olha isso aqui. Eu falo, gente, não me mande mais esse tipo de link, porque eu não quero mais esse tipo de notícia. O meu foco é o que eu posso fazer de melhor aqui. Aqui, com a nossa inteligência, com os nossos saberes, com os nossos talentos, o que é o melhor que a gente pode fazer com isso. Se a gente seguir nessa linha, fazendo sempre o melhor com o que a gente tem na mão, não importa o que a concorrência faça. Eu não sei, eu penso muito assim, porque as pessoas que acreditam nessa melhor entrega, elas vão se conectar com você. E se você ficar perdendo energia olhando para fora, né, mais do que você olha para dentro, o negócio vai minguar. Então, eu sempre tenho esse foco. A minha lente é sempre interna. O que eu posso fazer de melhor na rede, como a gente melhora o processo, como a gente atende melhor, como a gente traz outros profissionais que ainda não estão enredando e que eventualmente podem aumentar o nosso escopo, né, a ser ofertado. Então, esse é o meu exercício diário, assim, é para dentro. Muito bom, Thaís. É muito bom ouvir falar também, ouvir você falar. Bom, gente, eu não sei se mais alguém tem perguntinhas. A gente está quase encerrando. Senão a gente cai. A Lina já está mandando recado aqui pra gente. Cuidado com o tempo, em 1 hora cai sozinho, mas a discussão tá ótima. Bom, eu sou apaixonada, fico falando de rede até 2 horas da manhã, se vocês deixarem. Mas é muito bom ouvir, eu gosto. É muito bom a gente ouvir outras histórias, porque a gente vai construindo a nossa. Muito bom, Thaís, muito obrigada. Bom compartilhar, eu que agradeço. Fico à disposição. www.tecere
pecre.com.br, para quem quiser conhecer o trabalho ou se conectar comigo por ali, eu fico à disposição sempre. Enfim, adoro compartilhar. Quanto mais eu falo da rede, mais eu me conecto a esse jeito. Então, fiquem à vontade se quiserem dialogar. E a Virtudes também estou aí, é super disponível para quem quiser conversar, conhecer um pouco mais, né, do Employee Experience. Só acessar a Virtudes, www.virtudes.com.br, tá bom? Gente, a gente agradece o tempo de todo mundo. Super obrigada, foi uma delícia ver rostinhos amigos aqui, gente que a gente adora. Um beijo, Sandra. Um beijo pra Má, pra Sandra, pra Cíntia, pra Trevisan, pra Suzana, né? Um grupo gostoso, muito bom. Muito bom, meninas. Um grande beijo pra todo mundo e um bom fim de semana, né? Que amanhã é sexta. Sextou. Um beijo. Obrigada, Thaís. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais evento. Beijos. Verdade, tchau. Tchau.